Boa noite. Boa noite. 29 de outubro de 2018. O Brasil redesenhado pelas urnas. Quase 58 milhões de votos elegem Jair Bolsonaro do PSL presidente da República. Com margem de mais de 10 milhões de vantagem sobre o adversário, Fernando Haddad, do PT. E a noite de domingo tem comemoração de eleitores em todas as regiões do país. O Jornal Nacional mostra a trajetória de Bolsonaro. Da infância no interior paulista à conquista do Palácio do Planalto. E a nova geografia política no Congresso e nos estados, com o segundo turno eleitoral. Veja também a queda de um avião com 189 pessoas na Indonésia. Em 1 minuto, no Jornal Nacional. Nesta edição especial do Jornal Nacional, nós temos a presença do 38º presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Presidente, muito boa noite. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Primeiro, parabéns por essa vitória ampla nas urnas. Muito obrigado desde já por abrir as portas da sua casa para o Jornal Nacional nessa noite tão especial, de um dia certamente que foi muito atribulado e tem sido para o senhor. Nós já sabemos que, em primeiro lugar, o senhor deseja agradecer aos eleitores brasileiros e é muito justo. Por favor. Eu quero agradecer a todos que votaram em mim, pelo apoio, pela confiança, agradecer pelas orações também. Afinal de contas, ao longo de 4 anos, não só durante a pré-campanha, bem como a campanha, nós tivemos uma bandeira baseado na passagem bíblica, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está na hora do Brasil conviver com a verdade. Então agradeço esses que acreditaram na verdade e confiaram no meu nome nas urnas. Presidente, nesses poucos minutos que nós queremos aproveitar aqui à sua disposição para acalmar os ânimos que andaram tão acirrados ao longo dessa campanha. No primeiro dia, depois do segundo turno, o senhor disse aqui, no Jornal Nacional, que será um escravo da Constituição de 1988. No último sábado agora, na sua última aparição nas redes sociais, antes da eleição, o senhor estava com um exemplar da Constituição nas mãos e reiterou que todas as suas ações seguirão os postulados da Constituição. No seu discurso da vitória de ontem, o senhor disse que vai defender as liberdades e vai defender a democracia. Diante disso tudo, o que é que o senhor diria àqueles que ainda insistem em dizer que a sua eleição é um risco para a democracia? Primeiro, dizer-lhes que as eleições acabaram. Chega de mentira, chega de fake news. Realmente, agora estamos numa outra época. Eu quero governar para todos, como você bem disse, no Brasil, não apenas para os que votaram em mim. Temos uma Constituição que tem que ser realmente a nossa Bíblia aqui na Terra e respeitá-la, porque só dessa maneira podemos conviver em harmonia. Presidente, boa noite. Durante a campanha, o senhor já teve oportunidade de se desculpar por palavras mais fortes que usou em sua pregação sobre um projeto polêmico de educação sexual nas escolas. O senhor chegou até a pedir desculpas aqui no Jornal Nacional por ter se excedido no calor das discussões. Numa outra ocasião, o senhor disse enfaticamente não ter nada contra os gays. Depois disse que vai lutar contra aqueles que querem dividir o Brasil entre homos e héteros, entre brancos e negros, entre sulistas e nordestinos. Há relatos concretos sobre pessoas que têm agredido gays, verbal e fisicamente. Na campanha, o senhor repudiou o voto dos que usam a violência. Como presidente eleito, o que o senhor diria para aqueles que ousem ser preconceituosos e agressivos contra outro ser humano apenas por serem gays? A agressão contra um semelhante tem que ser punida na forma da lei. E se for por um motivo como esse, tem que ter a sua pena agravada. Agora, deixo bem claro, ganhei o rótulo por muito tempo de homofóbico. Na verdade, eu fui contra a um kit feito pelo então ministro da Educação, Haddad, em 2009 para 2010, onde chegaria nas escolas um conjunto de livros, cartazes e filmes, onde passariam crianças
se acariciando e meninos se beijando. Não poderia concordar com isso. E a forma como eu ataquei essa questão é que foi um tanto quanto agressiva, porque eu achava até que aquele momento merecia isso. Bem, tivemos em parte sucesso, porque no ano seguinte a própria presidente Dilma Rousseff, depois de ouvir as bancadas evangélica e católica, resolveu recolher esse material, mas o rótulo ficou em cima de mim. E deixo bem claro que isso tudo aconteceu por ocasião, acredite, do 9º Seminário LGBT Infantil na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, onde presente estava o então secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro. E os senhores podem pegar as imagens no YouTube, onde ele dizia claramente que passou 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazer o filme Beijo Lésbico para combater a homofobia. Então, eu acredito que essa agressão contra a família e contra a inocência das crianças em sala de aula é que resultou, na minha forma, um tanto quanto violenta, concordo, para tentar demover o Ministério dessas cartilhas, desses filmes e desses cartazes. Presidente, o senhor sempre se declara enfaticamente, aliás, um defensor da liberdade de imprensa. Mas em alguns momentos da campanha o senhor chegou a desejar que um jornal deixasse de existir. É indiscutível que a imprensa não é imune a erros e nem a críticas. E isso vale para qualquer órgão da imprensa profissional. Mas também é fato que a imprensa livre é um pilar da democracia. Como presidente eleito, o senhor vai continuar defendendo a liberdade da imprensa e a liberdade do cidadão de escolher o que ele quiser ler, o que ele quiser ver e ouvir? Totalmente favorável à liberdade de imprensa. Temos a questão da propaganda oficial do governo, que é uma outra coisa. Mas aproveito o momento para que nós realmente venhamos fazer justiça aqui no Brasil. Tem uma senhora de nome Valderice, minha funcionária, que trabalhava na Vila Histórica de Mambucaba e tinha uma lojinha de açaí. O jornal Folha de São Paulo foi lá, nesse dia 10 de janeiro, e fez uma matéria e a rotulou de forma injusta como fantasma. É uma senhora, mulher, e negra e pobre. Só que nesse dia 10 de janeiro, segundo o boletim administrativo da Câmara, de 19 de dezembro, ela estava de férias. Então, ações como essa, por parte de uma imprensa, que mesmo te mostrando a injustiça que cometeu com uma senhora ao não voltar atrás, logicamente que eu não posso considerar essa imprensa digna. Não quero que ela acabe, mas, no que depender de mim, na propaganda oficial do governo, imprensa que se comportar dessa maneira, mentindo descaradamente, não terá apoio do governo federal. Então, o senhor não quer que este jornal acabe. O senhor está deixando isso claro agora. Por si só, esse jornal se acabou, não tem prestígio mais nenhum. Quase todas as fake news que se voltaram contra mim partiram da Folha de São Paulo, inclusive a última matéria, onde eu teria contratado empresas fora do Brasil via empresários aqui para espalhar mentiras sobre o PT. Uma grande mentira, mais um fake news do jornal Folha de São Paulo, lamentavelmente. Presidente, me permita, como editor-chefe do Jornal Nacional, eu tenho um testemunho a fazer. Às vezes, eu mesmo achei que críticas que o jornal Folha de São Paulo tenha feito ao Jornal Nacional me pareceram injustas. Isso aconteceu algumas vezes, mas, para ser justo do lado de cá, eu preciso dizer que o jornal sempre nos abriu a possibilidade de apresentar a nossa discordância, de apresentar os nossos argumentos, aquilo que nós entendíamos ser a verdade. A Folha é um jornal sério, é um jornal que cumpre um papel importantíssimo na democracia brasileira, é um papel que a imprensa profissional brasileira desempenha e a Folha faz parte desse grupo da imprensa profissional brasileira. Mas a gente pode seguir adiante com a próxima pergunta da Renata. Sim, presidente, no discurso em que o senhor fez essa mesma afirmação sobre a imprensa, o senhor disse que os marginais vermelhos serão banidos da nossa pátria. O que o senhor quis dizer com isso? Foi um discurso inflamado, com a Avenida Paulista cheia, e, logicamente, eu estava me referindo à cúpula do PT e cúpula também do PSOL. O próprio Boulos, havia momentos antes, dito que invadiria a minha casa aqui na Barra da Tijuca por ela não ser produtiva. Vimos o candidato do PT derrotado, em vídeo também, dizendo que
A crise no Brasil só acabaria quando Lula fosse eleito presidente. Então foi um momento de desabafo, é um discurso acalorado, mas não ofendia a honra de ninguém. O que eu quero dizer com aquilo? No Brasil, de Jair Bolsonaro, quem desrespeitar a lei sentirá o peso da mesma contra a sua pessoa. Presidente, essa campanha foi muito polarizada, todo mundo sabe, todo mundo notou, às vezes até dentro de famílias houve brigas, o senhor certamente tem conhecimento disso. Ontem, no seu discurso, o senhor muito corretamente disse que será o presidente de todos os brasileiros. Para conseguir o seu objetivo de conciliação nacional, respeitadas as diferenças de ideias, o que é que o senhor poderia dizer agora, nesse momento aqui no JN, para os que não votaram no senhor? Dizer a todos vocês que não votaram em mim que nós estamos no mesmo barco. Se o Brasil não sair dessa crise ética, moral e econômica, todos nós sofreremos as consequências do que se aproxima no futuro. Nós queremos junto com vocês. Afinal de contas, nós temos tudo para sermos uma grande nação. O que está faltando é a união de todos, evitar as divisões. Essas divisões apareceram no governo anterior. Nordestinos, sulistas, brancos e negros, ricos e pobres, homos e héteros. Isso nós vamos evitar. Vamos tratar todos iguais. E eu apelo àqueles que não votaram em mim. Nos dê oportunidade agora de mostrar que realmente nós podemos fazer uma política de modo que a felicidade se faça presente em nosso meio no futuro. Presidente, uma última pergunta. O senhor disse há pouco à Record e ao SBT que pensa em convidar o juiz Sérgio Moro ou para o Ministério da Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal. Qual dessas duas funções o senhor prefere para ele? Olha, o juiz Sérgio Moro é um símbolo aqui no Brasil. Eu costumo dizer que é um homem que perdeu a sua liberdade no combate à corrupção. Ele não pode mais ir na padaria sozinho ou ir passear com a tua família no shopping sem ter um enorme aparato de segurança ao teu lado. É um homem que tem que ter o seu trabalho reconhecido. Para mim, pretendo conversar com ele brevemente, já foi feita essa sinalização positiva, pretendo convidá-lo para o Ministério da Justiça ou, seria no futuro, abrindo uma vaga no Supremo Tribunal Federal, na qual melhor ele achasse que ele poderia trabalhar para o Brasil. É um homem que tem um passado exemplar no combate à corrupção. Em qualquer uma dessas duas casas, ele levaria avante essa sua proposta. E a corrupção tem que ser banida aqui no Brasil. Ninguém suporta mais conviver com essa prática tão nefasta. Presidente Jair Messias Bolsonaro, mais uma vez, nossos parabéns pelo seu desempenho nas urnas, pelos votos que o levaram ao Palácio do Planalto. Muito obrigado por dedicar esse tempo aos eleitores brasileiros, usando o Jornal Nacional para isso. E nós agradecemos, não apenas em nome do JN, mas em nome de todos os eleitores. E em nome de todos os eleitores, pode acreditar, desejamos ao senhor um excelente governo. O Brasil precisa disso. Parabéns mais uma vez e boa noite. Bom dia, Renata. Boa noite e muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Ao fim da apuração de votos pelo Tribunal Superior Eleitoral, Jair Bolsonaro teve mais de 55% dos votos válidos e Fernando Haddad quase 45%. 147.305.155 brasileiros estavam aptos a votar. 57.797.847 escolheram o candidato do PSL, Jair Bolsonaro. E 47.040.906, Fernando Haddad, do PT. Bolsonaro reuniu 55% dos votos válidos e Fernando Haddad, 44%. 10 pontos percentuais de diferença. As abstenções somaram 21%, votos brancos, 2% e nulos, 7%. Agora o desempenho dos candidatos no Brasil, começando pelo Sudeste. Em São Paulo, maior colégio eleitoral, Jair Bolsonaro ganhou com 67% dos votos válidos. Em Minas Gerais, 58%. No Rio de Janeiro, domicílio eleitoral de Bolsonaro, 67%. Ele também ganhou no Espírito Santo. Na região sul, Bolsonaro ganhou nos 3 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na região centro-oeste, vitória de Bolsonaro em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso
Goiás e no Distrito Federal. Agora, a região norte disputa acirrada no Tocantins. Bolsonaro liderou no primeiro turno, mas Haddad ganhou no segundo. Haddad também ganhou no Pará. Já Bolsonaro levou a disputa no Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre, onde Bolsonaro obteve o melhor desempenho em todo o país, 77%. Haddad ganhou em todos os estados do Nordeste. No Piauí, obteve o maior percentual de votos do país, 77%. Venceu no Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Jair Bolsonaro ganhou em 15 estados e no Distrito Federal. Fernando Haddad venceu em 11 estados. Quando a gente compara com a eleição presidencial de 2014, os estados em vermelho são os que Dilma Rousseff, do PT, ganhou, e os azuis, onde Aécio Neves, do PSDB, venceu. A gente observa que o PT perdeu espaço de uma eleição para outra e que Jair Bolsonaro ocupou não só os espaços que antes eram do PSDB, mas ampliou um pouco na região norte e, principalmente, na região sudeste. O anúncio do resultado da eleição ontem levou milhares de eleitores de Bolsonaro às ruas em todas as regiões do país. A espera terminou às 7h18 da noite, horário de Brasília. Chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Foi como se 4 anos começassem de uma vez só. O Rio de Janeiro viveu um mini Réveillon de Copacabana, só que em outra praia e com o endereço certo. Barra da Tijuca, em frente ao condomínio onde mora Jair Bolsonaro. O céu ficou mais colorido ainda em Porto Alegre, onde a queima de fogos durou 17 minutos. Por todo o país, o tom que cobriu o asfalto foi o mesmo, o verde e amarelo da bandeira. Em São Paulo, a Avenida Paulista comemorou. Jair Bolsonaro é presidente do Brasil! Em Vitória, uma foto gigante do presidente eleito foi cenário para um show de rock. Em outro ritmo, o trio elétrico puxou a festa em João Pessoa. Em São Luís, show de luzes nos prédios. Em Goiânia, show de luzes no chão. No Acre, onde Bolsonaro teve a maior votação proporcional, ruas tomadas de gente. Em Curitiba, o cenário é que chamou a atenção. Festa em frente à Justiça Federal, um símbolo da Lava Jato. Em Brasília, os eleitores que esperam pelo novo presidente carregaram a bandeira do Brasil pela esplanada dos ministérios. Festa na praia no Recife, em Boa Viagem. No Farol da Barra, em Salvador. E na Orla de Maceió. Em Palmas, o asfalto se cobriu de motos. E o buzinaço foi de carros em Belo Horizonte. Quase 24 horas depois do anúncio da vitória, as buzinas ainda continuam soando aqui em frente ao condomínio onde mora Jair Bolsonaro. Ontem essa área estava tomada por eleitores e ali havia um telão onde a multidão acompanhou o primeiro pronunciamento do futuro presidente do Brasil. Estava previsto que Jair Bolsonaro falaria para um pool de emissoras de televisão. Mas o presidente eleito repetiu um gesto que virou rotina na campanha e fez um primeiro pronunciamento ao vivo pela internet. O que eu mais quero é, seguindo ensinamentos de Deus, ao lado da Constituição brasileira, inspirando-se em grandes líderes mundiais e com uma boa assessoria técnica e profissional ao seu lado, isenta de indicações políticas de praxe, começar a fazer um governo a partir do ano que vem que possa realmente colocar o nosso Brasil no lugar de destaque. Temos condições de governabilidade, dados os contatos que fizemos ao longo dos últimos anos com parlamentares. Todos os compromissos assumidos serão cumpridos com as mais variadas bancadas, com o povo em cada local do Brasil que me estive presente. Estou muito feliz e missão
não se escolhe nem se discute. Se cumpre, nós juntos cumpriremos a missão de resgatar o nosso Brasil. Um forte abraço a todos e fique com Deus. Por volta de 7h54 da noite de domingo, portanto, cerca de 30 minutos depois de eleito, Jair Bolsonaro fez o discurso da vitória. Foi na porta da casa dele. Antes de começar, Bolsonaro passou a palavra ao senador Magno Malta, que fez uma oração. Um presidente que ama a pátria, um cristão verdadeiro, um patriota, cheio de fé, de coragem e de esperança. Bolsonaro agradeceu a Deus e aos funcionários da Santa Casa de Juiz de Fora e do Hospital Albert Einstein de São Paulo, que o atenderam depois da facada de 6 de setembro. E leu o discurso, que durou quase 8 minutos. Afirmou que o seu governo vai ser um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido, não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus. A verdade vai libertar este grande país e a liberdade vai nos transformar em uma grande nação. Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas, em todos os lugares desse país. Liberdade de empreender, liberdade política e religiosa, liberdade de informar e ter opinião, liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Este é um país de todos nós, brasileiros natos ou de coração. Um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis. Elas são para todos, porque assim será o nosso governo, constitucional e democrático. Prometeu reduzir a estrutura do governo federal e reduzir a burocracia. Esse futuro de que falo e acredito passa por um governo que crie condições para que todos cresçam. Isso significa que o governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia, cortando desperdícios e privilégios, para que as pessoas possam dar muitos passos à frente. Prometeu fortalecer os estados e municípios. Colocaremos de pé a Federação Brasileira. Nesse sentido, é que repetimos que precisamos de mais Brasil e menos Brasília. Jair Bolsonaro falou também sobre política externa. O Brasil deixará de estar apartado das nações mais desenvolvidas. Somos um grande país. E agora, vamos juntos transformar esse país em uma grande nação. Uma nação livre, democrática e próspera. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. O representante do pool de emissoras fez algumas perguntas. Que palavras o senhor daria agora para pacificar o país? Não sou Caxias, mas sigo o exemplo desse grande herói brasileiro. Vamos pacificar o Brasil e, sob a Constituição e as leis, vamos construir uma grande nação. Em seguida, Jair Bolsonaro fez um agradecimento à esposa Michele. Eu quero agora de público agradecer a minha amada esposa por ter proporcionado paz, segurança e força para que eu atingisse esse objetivo. Sem ela, não teria chegado a esse local. E com ela agora, com toda certeza, terei força para prosseguir nessa empreitada e buscar um Brasil melhor para todos nós. Meu muito obrigado a vocês. Obrigado, esposa. Jair Bolsonaro começou a carreira política há quase 30 anos quando se elegeu vereador no Rio, mas é paulista, do interior do estado. Nasci em 1955. Minha querida mãe ainda está viva. Uma gestação bastante complicada, ela como católica, botou um dos meus nomes de Messias, mas não sou o salvador da pátria. Quem vai salvar essa pátria somos todos nós. Em 21 de março de 55, o craque do Palmeiras e da seleção, Jair Rosa Pinto, completava 34 anos.
E o dentista de formação prática, Geraldo Bolsonaro, prestou homenagem ao ídolo, pondo no filho recém-nascido o nome do jogador aniversariante. Ele nasceu em Glicério, São Paulo, mas foi em Eldorado, para onde a família se mudou, que começou o interesse pela carreira militar. Soldados do Exército procuravam na região o líder esquerdista da luta armada, Carlos Lamarca, e o adolescente de 15 anos, Jair, conhecia bem os caminhos da mata. Eu andava naquela região toda, eu extraía palmito nativo do mato, né? Morei muito tempo numa fazenda, nome Quilongose. Então essa conversa de características da mata passou muito por mim conversando com o pessoal do Exército que estava acampado lá. 2 anos depois, ele próprio ingressaria no Exército. Estudou na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio. Também se formou em Educação Física. Serviu em Mato Grosso do Sul. Integrou a Brigada de Infantaria Paraquedista no Rio. Em 1986, a revista Veja publicou um texto de Jair Bolsonaro. Por reivindicar aumento salarial para os militares, passou 15 dias preso. 1 ano depois, uma reportagem da revista afirmou que Bolsonaro e outro militar planejavam ações com explosivos como forma de pressionar o comando do Exército. Bolsonaro sempre negou as acusações da reportagem. O Superior Tribunal Militar absolveu o capitão. Decidiu trocar a carreira militar pela política em 1988. Conseguiu ser eleito vereador no Rio e passou para a reserva do Exército. Em 1990, tornou-se deputado federal. Foi reeleito 6 vezes seguidas para o mesmo cargo, por 8 partidos diferentes. Em 2014, mostrou força nas urnas. O deputado federal mais votado do Rio e o 3º do Brasil se sentiu confiante para anunciar planos de voos mais altos. Eu estou disposto em 2018, seja que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. A ideia surgiu na casa da família Bolsonaro, na Barra da Tijuca, no Rio. A decisão de concorrer à presidência da República do Brasil foi tomada dias depois da reeleição da presidente Dilma Rousseff, sozinho, na mesa da Copa. Depois eu levei para minha esposa, foi a segunda pessoa que tomou conhecimento. E depois botamos o plano em funcionamento. Ninguém acreditava. De vez em quando, eu confesso, até eu falava, será que eu estou no caminho certo? Mas como lançar essa ideia que nasceu ali naquele condomínio na Barra da Tijuca? Jair Bolsonaro já era um político muito conhecido aqui no estado. Agora, para ganhar a presidência, seria preciso muito, muito mais. Como conquistar eleitores nos 4 cantos do país? A estratégia saiu do bolso, literalmente. 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos Bolsonaro, presidente do Brasil. Em 2015, ele estava em Belém quando postou: assim, a cada dia, ficamos mais capacitados para dar um voo mais alto. Muitos não acreditavam, mesmo os aliados daquele deputado com 28 anos de Congresso. E ele tinha me dito, esse é meu último mandato aqui, eu não quero mais e eu vou disputar a presidência da República. E eu disse, rapaz, tenta o Senado é um melhor quadro para você se elege tranquilamente. Ainda brinquei com ele, falei, você sabe que nós somos pessoas polêmicas e que se a gente ficar sem mandato, o que vem de processo em cima da gente é uma coisa absurda. Sobre as polêmicas, o amigo estava certo. Criou polêmica com os homossexuais. Em entrevista à revista Playboy, disse: prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Para mim, ele vai ter morrido mesmo. Criou polêmica ao negar a ditadura militar. E nós passamos, senhor presidente, 20 anos de período, não de ditadura, mas de um regime com autoridade, onde o Brasil cresceu, tivemos pleno emprego, respeito aos direitos humanos, que hoje em dia a violência está aí fora. Segurança, amor à pátria e democracia. E mais ainda, nenhum presidente militar ou militar enriqueceu, respondeu qualquer processo por corrupção. Criou polêmica ao homenagear durante o impeachment de Dilma Rousseff o ex-coronel Brilhante Ustra, o primeiro militar condenado pela justiça brasileira por tortura durante a ditadura militar. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff.
Na campanha, foi explicando essas polêmicas. Na entrevista ao Jornal Nacional, ao ser cobrado, pediu desculpas pela frase sobre preferir um filho morto a um gay. Tem muito gay que é pai, que é mãe e concorda comigo. As declarações foram fortes, foram algumas caneladas. Você se arrepende? Peço até desculpas, mas foi um momento de temperatura alta em comissões que quase houve vias de fato em muitas discussões, porque o ativismo LGBT levava para isso. Condenou quem quer dividir o Brasil entre homos e héteros. Nenhum país no mundo tem o que nós temos. Riquezas minerais, biodiversidade, água potável, regiões turísticas. Temos tudo para sermos uma grande nação. Para isso, temos que unir o nosso povo, unir os cacos que nos fez o governo da esquerda no passado, botando de um lado negros e brancos, jogando nordestinos contra sulistas, jogando pais contra filhos, até mesmo quem tem opção sexual, homo contra héteros. Disse que nada tem contra os gays. Nada contra os homossexuais. Cada um vai ser feliz da maneira que bem entender. No Jornal Nacional, defendeu a democracia e a Constituição brasileiras. Se estamos disputando as eleições, é porque nós acreditamos no voto popular. E seremos escravos da nossa Constituição. Sobre a ditadura militar brasileira, não mudou de ideia. No primeiro turno, o partido dele só tinha direito a 8 segundos para fazer propaganda na televisão. Vamos caminhar juntos em defesa da família e da nossa pátria. Rumo à vitória. Mas driblou a escassez de tempo usando ao máximo a internet. A estratégia que surgiu lá atrás, muito antes de a campanha começar, deu resultados surpreendentes. Antes de conquistar milhões de eleitores, Jair Bolsonaro conquistou seguidores. O capitão reuniu apoiadores digitais que multiplicavam suas mensagens nas redes sociais. A partir daí, ele ganhava seguidores que se transformavam em eleitores. Eu tenho dificuldade e o grande homem que tratou desse assunto para mim, começou uns 10 anos atrás, é meu filho Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro. Ele é a pessoa que realmente me orienta a trabalhar nessa área. Comigo fica basicamente o Facebook, as demais mídias sociais com ele. Nós temos um objetivo pela frente, é tentar mudar o destino do Brasil. No início de 2014, Bolsonaro tinha 204 mil seguidores no Facebook. Em 4 anos, eles passaram para 9 milhões. Temos que abrir o nosso Brasil para o brasileiro. Nas 4 principais redes sociais, ele tem mais de 19 milhões. Nesta disputa pela presidência da República, com um forte discurso antipetista, na defesa da família, da ordem e da autoridade, Jair Bolsonaro esteve entre os favoritos nas pesquisas desde o início. E os sinais da força eleitoral do capitão já eram emitidos há anos. As ideias para a economia também foram muito difundidas na internet. A aproximação com o economista Paulo Guedes, no fim do ano passado, selou uma mudança de Bolsonaro na área econômica. O candidato passou a defender uma agenda mais liberal, com uma presença menor do Estado, o que foi bem recebido pelo mercado. Pouco mais de uma semana antes do segundo turno, a Folha de São Paulo denunciou um suposto esquema de envio de mensagens em massa no WhatsApp contra o candidato do PT, Fernando Haddad. A acusação imediatamente desmentida com ênfase pelo então candidato Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral abriu uma investigação. Já a Procuradoria-Geral da República pediu que a Polícia Federal abrisse um inquérito para investigar a campanha, mas dos 2 candidatos, e não somente de Bolsonaro. Nas ruas, as posições polêmicas provocaram reações diferentes nos brasileiros. Parte da população combateu as ideias dele, mas outra parcela se identificou com Bolsonaro. No sábado, dia 29 de setembro, milhares de pessoas tomaram as ruas dos 26 estados do Brasil e no Distrito Federal para dizer ele não.
No dia seguinte, simpatizantes do candidato fizeram manifestações em 17 estados e no Distrito Federal para dizer ele sim. Em outubro, houve novas manifestações. No dia 20, contra o candidato Jair Bolsonaro, em 29 cidades do país. No dia 21, apoiadores de Bolsonaro participaram de manifestações em 57 cidades. Os filhos e a primeira-dama do Brasil, a partir de 1º de janeiro, Michele Bolsonaro, refutam a imagem que os adversários pintam do presidente eleito. Não é nada disso, né? Ele é taxado, ele não é essa pessoa que falam. Eu sou prova disso, quem convive conosco também. Então, assim, é uma infelicidade de quem fala que ele é racista, que ele é machista, que ele é homofóbico. Isso é tudo mentira. Infelizmente, são rótulos que não são verdades. Ele é um cara super doce, calmo, de bom humor, né? Faz piada com as coisas, é sério quando tem que ser sério, é firme quando tem que ser firme. Né? Então, assim, é a minha escola de vida e de trabalho. Muitos imaginam que ele seja um cara autoritário, ditador, e é exatamente ao contrário de tudo isso. E eu, como filho, estou falando para vocês que vão ter uma grata surpresa com Bolsonaro. Bolsonaro liderou a corrida para presidente, mesmo depois de ter sido obrigado a parar a campanha nas ruas por causa do atentado que sofreu em Juiz de Fora no dia 6 de setembro. Quando o candidato era carregado por eleitores, Adélio Bispo de Oliveira o atacou com uma faca de 25 centímetros na região do abdômen. Na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, onde passou pela primeira cirurgia, recebeu 2 litros de sangue para compensar a enorme hemorragia. Os médicos identificaram 3 perfurações no intestino delgado e uma lesão no intestino grosso. Cortaram um pedaço de cerca de 10 centímetros do intestino grosso e realizaram uma colostomia. Bolsonaro ficou com uma bolsa externa para armazenar as fezes. O procedimento durou quase 4 horas. Jair Bolsonaro se emociona ao descrever o ataque. Foi um momento bastante difícil. Quando eu levei a facada, eu pensei que fosse um soco, né? Porque eu olhava a barriga e tinha apenas um corte e não sangrava. Mas eu fui perdendo forças e a dor não passava. Rapidamente, a equipe que estava comigo me levou ao hospital. O que eu lembro do hospital? Eu dei muita sorte na Santa Casa de Juiz de Fora, que eu considero Juiz de Fora a minha segunda cidade natal, e os médicos tomaram uma decisão muito rápida. E eu senti apenas quando a minha camisa foi rasgada e foi passado algo na minha barriga, com toda certeza algo parecido com álcool, né? E paguei logo em seguida. No dia seguinte ao ataque, 7 de setembro, o então candidato do PSL foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. 5 dias depois, passou por uma nova cirurgia por causa de uma inflamação que provocou uma aderência, uma obstrução no intestino. Eu estava com febre e lembro uma passagem bastante complicada, porque por volta das 9 da noite foi feita uma ressonância e o médico falou para o outro que vamos ter que operá-lo. E o outro falou quando? Ele falou agora. Então, de 9 da noite às 5 da manhã, isso aí dá 8 horas de cirurgia, tudo novamente foi retirado da minha cavidade abdominal, lavado, costurado e voltado para dentro. Ele recebeu alta no dia 29 de setembro, depois de 23 dias de internação. Bolsonaro conta que o atentado o fez pensar ainda mais na filha caçula, Laura. Confesso para você que passa pela cabeça da gente a possibilidade de morrer. E eu só pensava, né, em não deixar a minha filha Laura, de 7 anos, órfã. Isso que passava pela minha cabeça. Nos últimos 50 dias, Bolsonaro praticamente não saiu às ruas por causa das 2 cirurgias. A campanha se deu pelos posts nas redes sociais e, por decisão da maioria dos eleitores, será o novo presidente do Brasil a partir do dia 1º de janeiro, aos 63 anos de idade. Com os votos que conquistou, Jair Bolsonaro transformou o minúsculo PSL no 2º maior partido na Câmara dos Deputados. Chamado de mito pelos seguidores, o presidente eleito gosta de especular sobre o porquê disso
e de forma bem prosaica. Mito, eu não sei de onde veio isso aí, até brinquei, né? Deve ser do meu apelido de infância, par mito. Quando questionado sobre a primeira medida que pretende tomar como presidente, ele relembra uma promessa de campanha: encaminhar ao Congresso um projeto para mudar o Estatuto do Desarmamento. Mudar, porque o cidadão de bem, ele quer fazer com que o referendo de 2005 seja respeitado. O povo decidiu pelo direito de comprar armas e munições. Eu não estou inventando nada. Agora, o capitão reformado encerra um capítulo de sua história, o de candidato. E começa a escrever o próximo e mais importante, o de presidente do Brasil, escolhido democraticamente pela maioria dos eleitores. A seguir, a mensagem postada hoje pelo candidato derrotado Fernando Haddad para Jair Bolsonaro. E os desafios do presidente eleito na relação com o Congresso. Um dos grandes desafios do presidente eleito Jair Bolsonaro vai ser a relação com o Congresso. A composição de forças entre aliados e oposição é importante porque são os deputados e senadores que aprovam ou não as propostas que o governo encaminha. Jair Bolsonaro mandou uma mensagem ao Congresso logo no primeiro pronunciamento após a confirmação de sua vitória. Disse que todos os compromissos assumidos serão cumpridos. Para isso, vai precisar de apoio de um Congresso renovado e com um número maior de partidos. Serão 30 partidos no ano que vem, 5 a mais que a atual composição. Ao lado do governo de Jair Bolsonaro vão estar o PSL, partido dele que aumentou de 8 para 52 deputados e que pode crescer com a adesão de parlamentares de partidos que não cumpriram a cláusula de barreira. O PTB, com 10 deputados eleitos, e PSC com 8. E há expectativa para apoio do Centrão, que reúne muitos partidos: DEM, Progressista, PSD, PR, PRB, Solidariedade. São os partidos do chamado Centrão que, segundo o deputado Alberto Fraga, do Democratas, aliado de Bolsonaro, vão estar ao lado do governo. Vai acontecer naturalmente. A gente sabe que o Centrão são partidos de centro-direita, são conservadores e as matérias mais polêmicas interessam a esses conservadores. Partidos tradicionais, como o MDB, com 34 deputados, e PSTB, com 29, podem ser decisivos em votações apertadas. E aqui entram as novas siglas, como Podemos, com 11 deputados, e o Novo, com 8. Esses partidos não assumiram posição nem com o governo, nem na oposição, que terá 156 deputados de 9 partidos: PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB, PPS, PROS, PV e Rede. Mas alguns temas mexem mais com as chamadas bancadas temáticas do que com os partidos. Essas bancadas se organizam por convicção individual dos deputados, independentemente dos partidos. Frente da Agricultura, que reelegeu 99 deputados e pode receber novas adesões. A evangélica calcula que pode chegar a 98 deputados. A da Segurança Pública, a bancada da bala, a 123. É com o apoio delas que Bolsonaro conta para tentar aprovar pautas como a redução da maioridade penal, mudanças no Estatuto do Desarmamento, facilitar as licenças ambientais e impedir a liberação do aborto, entre outros temas polêmicos. Este analista disse que Bolsonaro pode usar as pautas de costumes populares para tentar avançar com as medidas econômicas necessárias, mas impopulares. Permitir que os parlamentares compensem o desgaste, eventualmente, da votação de uma reforma da Previdência por uma outra agenda que seja adequada àquilo que a sociedade entende de importante no campo dos valores, aí ele pode buscar um equilíbrio que seja favorável à governabilidade nesse primeiro momento do seu governo. No Senado, o governo Bolsonaro deve ter o apoio imediato de pelo menos 20 senadores de 5 partidos: PSL, Progressista, DEM, PTB e PSC. Dependendo da discussão, pode ter o apoio do MDB, com 12 senadores.